semana começa ensolarada na nossa região. Tivemos um feriado aí de bastante vento e bastante chuva. Falei com alguns agricultores que me disseram que essa foi a chuva que salvou a plantação. Infelizmente, muitos agricultores não têm irrigação nas suas lavouras. Então eles dependem muito do tempo e dependem muito também da irrigação manual, que não é tão, digamos assim, fácil de fazer, né? Então os agricultores que infelizmente ainda não têm uma irrigação de gotejamento, ou a própria irrigação aquela com aspersores e tudo mais, né? A plantação sofre muito durante esse ano, essa época do ano, onde o calor beneficia sim as plantas, mas por outro lado ele tira muita umidade do solo. Aí entra aquela questão de não ter cobertura do solo, de não usar plantas aquáticas, por exemplo, a boiadeira que a gente chama, ó, essa aqui é uma planta aquática que tem bastante na região, que dura bastante tempo no solo. Essa planta em cima do solo vai manter a umidade do solo, então diminui a quantidade de vezes que precisam ser regadas as plantações. Claro que em grande escala fica difícil, mas como nós não falamos em grande escala, como nós falamos na nossa agricultura familiar, é possível sim, e as propriedades que fazem isso têm um sucesso no seu desenvolvimento. A merenda escolar, que é uma das principais buscas que nós estamos fazendo nesse programa, uma das questões que nós levantamos, um dos pontos mais importantes do nosso projeto é a inclusão do peixe na merenda escolar. O peixe que é cultivado na nossa região, evidentemente. Vocês sabem que no dia lá, Sexta-feira Santa, os produtores fazem todo aquele empenho para poderem estar oferecendo peixe para as pessoas que queiram comprar. Mas não tem como servir esse peixe, digamos assim, frito ou ensopado. É difícil, tem espinho, a manutenção do peixe é complicada, não são todas as crianças que gostam de peixe. Então, o desafio que nós encontramos dentro do nosso projeto Plantar para Crescer para a merenda escolar é de que maneira que nós podemos colocar no cardápio da merenda escolar para as nossas mais de 23 mil crianças que nós temos na região de Novo Hamburgo, esses peixes que estão disponíveis. E outra, esses peixes muitas vezes o produtor tira do açude ele para levar na feira e não é toda a produção que é vendida. Então isso acaba voltando, aí eles acabam congelando e aí não acaba tendo assim uma saída adequada. O valor também acaba se tornando baixo, porque daí é o momento que todo mundo vai lá oferecer o peixe. Esse é um grande vilão da agricultura, né? A super safra. Como então nós encontramos a maneira, uma sugestão nossa, que nós vamos anexar ao nosso projeto que vai ser entregue no começo do ano que vem, para as primeiras ações efetivas do nosso projeto Plantar para Crescer. Nós pesquisamos e estamos indo atrás de fornecedores de máquinas de moer peixe, igual ao moedor de carne, muito parecido, só que com uma tecnologia um pouco diferente. É tirado as partes do peixe que não se usam, ele é limpo, como a gente diz, tira a escama dos peixes que tem escama, e esse peixe é colocado nesse moedor. O que vai sair do outro lado é uma carne moída de peixe. Essa carne moída de peixe, quando já sai do outro lado, ela já pode ser adicionada de várias maneiras no cardápio da escola. Porque já é uma carne, digamos, sem espinho, sem a manutenção aquela difícil. Se a escola recebe esse material beneficiado, as merendeiras vão ter facilidade em adicionar na merenda escolar. Outra forma que nós encontramos também nesse mesmo segmento, nessa mesma linha de trabalho, que deve ser feito na agroindústria que está sendo pronta na nossa cidade, ou nas próprias propriedades rurais, que os produtores podem preparar esse produto para entregar na merenda escolar, é fazer a farinha de peixe. Essa farinha de peixe também se torna de fácil adição na merenda escolar. Eventualmente o bolinho de peixe. Quem nunca comeu bolinho de peixe? É muito bom, só que o preço é muito caro, porque o processo que é feito é um processo industrial de venda de comércio final. Como nós podemos adaptar isso para a merenda escolar? Através de uma máquina, um moedor de peixe, um triturador de peixe, seja lá qual for o nome. Essa máquina estando disponível para os agricultores na agroindústria vai facilitar muito o trabalho,
vai ser possível produzir durante todo o ano e não somente nas épocas de super safra de peixe. Então os produtores vão estar produzindo constantemente esse peixe e a colocação dele no mercado, na merenda escolar, é certa. O que sobra da merenda escolar, imagina se um dia acaba sobrando, né? Porque o volume é bem grande. Aí sim, os hospitais, a Fevale, que pode ser uma grande parceira nossa. A Fevale é uma cidade dentro da nossa cidade. Os restaurantes que lá estão, os universitários que lá estão, você tem o poder de mudar o mundo, como eles dizem, né? Aí Fevale, vamos olhar para o nosso lado rural, dos nossos agricultores. Se a Fevale, só a Fevale comprar toda, não vamos falar em todo, né? Porque daí se torna monopólio e tudo mais, e radicalismo, e extremismo e terrorismo. Vamos falar então assim, que se a Fevale comprasse boa parte, os 30% aqueles, né, sugerido por lei, de produtos locais, é lógico que a nossa cidade vai gerar inúmeros empregos. O bolinho de peixe para merenda escolar, o bolinho de peixe como um produto local de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo já tem muitos lagos, já tem muita produção de peixe. A Emater já faz vários cursos sobre piscicultura e aquaponia, agora um assunto novo que está entrando na Expo Inter. Nós fizemos uma matéria sobre aquaponia com uma manobra fácil de fazer. A questão é organizar isso através de uma cooperativa. A Cooperlomba já está fazendo isso, mas nós precisamos criar mais movimentos cooperativados, seguindo o exemplo do Sítio Pé na Terra, como eu sempre cito nesse programa. Fazendo essa cooperativa, juntando essas pessoas que podem se organizar de uma forma, elas mesmas podem se organizar, criar uma cooperativa de produtores de peixe, adquirir essa máquina, a prefeitura vai colaborar com subsídio. Ano que vem vai entrar esse projeto aí de agricultura familiar. A prefeitura vai organizar através da agroindústria. Não temos ainda uma posição correta, porque depende de várias coisas, até nós conseguirmos então efetivamente tirar o projeto do papel. Mas o mais importante é, existe o mercado, existe local, merenda escolar, hospitais municipais, a Fundação Liberato, a Fevale e alguns comércios locais. Nós já temos o mercado, nós temos já as áreas disponíveis, nós já temos o conhecimento nas áreas, nós temos tudo. É aquela coisa, é aquele chavão que a gente fala da faca e o queijo na mão. Novo Hamburgo tem isso, Lomba Grande tem isso. A questão é, nós precisamos só aquele toquezinho para dar o tchan, né? Assim como foi com o sapato. Nós produzindo esse bolinho de peixe, ou a farinha de peixe, ou o pão de peixe, ou sei lá o que de peixe, a massa de peixe, nós vamos criar um produto. Criando um produto, daqui a pouco a gente pode até participar de prêmios aí. Agora o ser gourmet tá na moda, né? Daqui a pouco essas hamburguerias aí podem criar um cardápio, um hambúrguer de peixe. É possível. No McDonald's tem o McFish, famoso de muitos anos. Daqui a pouco a gente pode criar então, porque o sabor é o mesmo. O sabor do peixe é o mesmo. Se vocês falar, o peixe de açude tem gosto de barro. Não, isso é mentira. Existe uma diferença. No preparo do peixe existe a diferença. No processamento do peixe, na hora de temperar ele, existe uma diferença. Então nós temos um grande potencial e esse é um dos pontos principais do nosso projeto. O beneficiamento do peixe. Isso vai agregar valor. Uma tilápia ou uma carpa pode ser desse tamanhão assim, ó. Ela não vale muito, na verdade. O preço de produção dela é baixo. A gente sabe isso. Os produtores abrem um açude, ou já tem um açude, largam os alevinos ali, em 6 meses eles já estão chegando no ponto certo de fazer a despesca, com mão de obra local e aquela coisa toda. Mas quando o peixe sai do lago, no mercado ele acaba não tendo um valor muito atrativo, por isso que os produtores rurais não se interessam por ele. Com o beneficiamento e essa farinha de peixe, ou seja lá qual for o nome que nós vamos criar, o valor se torna um valor agregado. E as sobras ainda voltam para as hortas, voltam para alimentar outros peixes. Então nós estamos falando sobre valor agregado de produto. E estamos falando numa merenda saudável para a nossa escola. A possibilidade que nós temos e a necessidade que nós temos de gerar um alimento saudável para as nossas crianças é a coisa mais importante que nós podemos falar da nossa cidade, né? Sem falar na geração de empregos, fixar o homem no campo de uma forma correta. Novo Hamburgo de novo na cena aí,
das mídias internacionais, pode ser que ela venha de novo a brilhar. Isso falando só na merenda escolar local. Aí nós temos as cidades de entorno, que também precisam desse produto local. São Leopoldo, Sapucaí, Esteio, Canoas, Gravataí, Taquara. Meu Deus, a nossa região ela é enorme. São milhões de reais gastos por ano, milhões de reais, que nesse exato momento, ó, enquanto eu estou aqui falando com vocês, do lado desse pé de milho aqui, nessa semana aí já de final de ano, a reta de final de ano, todos os dias o dinheiro sagrado dos nossos impostos está circulando para a aquisição da merenda escolar da nossa região. E esse dinheiro, eu insisto para vocês, esse dinheiro está indo para fora da nossa cidade. Quando a gente perde R$1 na nossa cidade, nós não podemos perder R$1 na nossa cidade. A gente está perdendo esse R$1, a gente está perdendo o emprego, a gente está perdendo investimentos e nós estamos perdendo, digamos, até a nossa boa vontade, né, de Novo Hamburgo de estar aí se diferenciando no cenário. Eu falo na Emater, eu que tive broncas já com a Emater e recentemente nós estamos tendo um relacionamento muito bom. A Emater está fazendo cursos sim para as pessoas e eles estão falando também sobre aquaponia. Eu já falei sobre aquaponia, não é utilizado veneno na aquaponia. Diferente dos venenos solúveis ou adubos químicos, ou seja lá o que for da hidroponia, que por um tempo se teve aí como uma grande solução, só que quando a verdade veio à tona nós descobrimos que o dano é muito maior, porque daí o veneno vem concentrado na água. Se nós utilizarmos o peixe dentro de tanques, e a aquaponia está aí, já fizemos a matéria, colocar os peixes em tanques construídos ou em caixas d'água, e aí vem todo um cálculo que precisa ser feito, né? Vem só a ideia à tona. Esse nutriente que o peixe libera na água, ele vai para a plantação, dentro também de bandejas ou de canos de PVC ou de garrafa PET, aí a tenteada é livre, né? A gente pode fazer, criar e desenvolver, inclusive isso pode se tornar uma matéria de escola, para as crianças desenvolverem sistemas de aquaponia, onde o peixe que está dentro do seu reservatório vai se alimentar dos nutrientes da água e liberar os nutrientes através de suas fezes. Isso vai circular na plantação, vai nutrir as plantas e depois volta para os peixes. Então é um ciclo de nutrientes circulando com baixo custo, orgânico, natural, sem utilização de venenos. Nós precisamos fazer um rápido intervalo comercial e voltamos já com o programa Plantar para Crescer. A nova prefeitura assumiu mostrando que com vontade e competência é possível alcançar grandes resultados. Foi assim que lá no início de 2017 resgatou uma verba fundamental para o futuro da nossa cidade, que muitos já consideravam perdida. Com diálogo e transparência, foram recuperados 61 milhões de reais junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. São recursos muito bem-vindos que começarão a aparecer na forma de novas obras neste ano. Prefeitura Municipal, um jeito Novo Hamburgo de ser. Paradinha aquela pro chimarrão. Pena que nós não podemos produzir erva mate na nossa região, né? Nós podemos. É um pé que também se cria aqui na nossa região. Mas já foi comprovado que o solo e a altitude, né, e a temperatura aqui da região do Vale dos Sinos, lá para a região produtora de erva mate, Barão e Arvorezinha, e aquela região lá de cima, lá do Planalto, como eles chamam, em Costa da Serra, ali sim é o pé ideal, né, o pé ideal da erva mate, né, porque é uma bebida muito consumida no Rio Grande do Sul e as grandes empresas multinacionais estão comprando, né, de caminhão essa erva mate. Por isso que há uns anos atrás tivemos uma explosão do preço, porque uma grande empresa de fora comprou boa parte da produção do Rio Grande do Sul e aí começou a faltar erva no mercado e o preço para nós aqui da gauchada estourou, né? Isso que nós tomamos o pó da erva, né? Que é a melhor parte, né? Porque a pura folha eu não gosto, eu acho terrível. Então infelizmente nós não podemos produzir uma erva grande, né? Isso seria uma coisa também, um orgulho para nós, porque tomamos chimarrão todos os dias. A região do Vale dos Sinos
estar sempre com chimarrão todos os dias, nós poderíamos ter uma erva mate local. Mas nós podemos ter o café local. Eu já falei isso nos programas, eu não vou me aprofundar nesse assunto, mas eu quero lembrar de novo. Porque dentro daquele conhecimento que nós temos, que quando nós ouvimos 70 vezes a mesma coisa, a gente nunca mais esquece. Então eu vou precisar repetir para você 70 vezes que nós temos que plantar café em Novo Hamburgo. É possível. Olha o clima aí, né? Falamos já sobre clima e sobre o mercado e tudo mais. Eu fui chamado numa fazenda recentemente para fazer uma consultoria ambiental, né? Uma consultoria orgânica, para fazer uma consultoria para essa fazenda. Por que eu quero falar sobre isso? Por que eu vou falar sobre isso? Porque dentro da questão dos empregos do futuro, que eu já falei algumas vezes, a consultoria para fazendas, ou para sítios, ou para produtores rurais, é um dos empregos do futuro. Então esse novo mercado que está se criando precisa de profissionais. E nós não temos ainda profissionais, digamos assim, qualificados para essa área. Porque o agrônomo trabalha de uma forma, o biólogo trabalha de outra forma. O técnico agrícola, ele também acaba trabalhando de uma outra forma. As academias ainda não se especializaram, digamos assim, em trabalhar o orgânico de verdade, né? Tendo cuidado sempre com esse nome orgânico, porque precisa um certificado e precisa toda uma assessoria, né? Muitos produtores rurais que são orgânicos não podem comercializar as suas verduras porque eles não têm o certificado. Então tem ainda isso para atrapalhar, né? Mas é claro que de um lado existe a bronca com isso, mas por outro lado evita que os picaretas se aproveitem desse momento, porque a picaretagem no meio orgânico ela é enorme. Pessoas que pegam qualquer tipo de produto, vem envenenado e contaminado e vendem dizendo que é orgânico, né? O mal, infelizmente, sempre está em todos os lugares, mas o bem sempre prevalece, como nós estamos acreditando, né? E vendo acontecer. Eu fui chamado nessa fazenda, então, para prestar uma consultoria para eles. Ao chegar nessa fazenda, a surpresa foi enorme, porque é uma área que estava parada, na verdade, há muitos anos. E eles querem transformar isso, então, num local modelo. Vejam o atrevimento, né? E vejam a tarefa que eu vou assumir. Uma propriedade modelo em produção orgânica familiar, agricultura familiar, rural. Essa área, então, rural, de 28 hectares. 28 hectares é um monte. 28 hectares, várias famílias podem sobreviver. Eu não vou falar quantas, mas, digamos assim, 10 famílias podem sobreviver em 28 hectares. É uma área muito grande. 1 hectare já é interessante para uma família, trabalhando da forma eficiente, não da velha agricultura. Fui lá ver a fazenda essa. Quando eu cheguei lá na fazenda, eu fico triste e feliz ao mesmo tempo, como eu falo para vocês, né? Eu fico feliz porque são pessoas que estão retornando para o campo. E eles vão ter um grupo de pessoas que vão trabalhar nessa fazenda, algumas até voluntárias, em torno de 20 pessoas. Então, 20 pessoas trabalhando em 28 hectares é um batalhão de pessoas trabalhando pelo bem da humanidade, eu vou falar assim. Mas eles não têm, assim, digamos, ainda o conhecimento de plantação orgânica e agroflorestal. Ao chegar nessa fazenda, já fomos identificando vários pontos que sem eles, eu falei para o dono da fazenda, disse, se não seguir esses 4 passos principais, não é possível. Porque vai aumentar o custo, vocês vão acabar se decepcionando, não vai ter produtividade como nós precisamos ter. Os colaboradores vão se decepcionar um pouco, porque a terra demora um pouquinho para responder, um pouco. Mas esses 4 pontos de planejamento de o que vai ser plantado, onde vai ser plantado e como vai ser plantado. Plantas companheiras, plantas antagônicas devem ficar separadas. Aonde vai ser a plantação? Porque desses 28 hectares não vai ser tudo plantado. Eles vão ser plantados em alguns locais estratégicos, com proteção de vento, com proteção de sol. Olha o solaço aí, eu estou tomando um torrão aqui, eu vou até ficar moreno. Então, posicionamento da horta. A segunda é a água da chuva. Eles têm lá em torno de 4 galpões enormes e eles não coletam água da chuva. Então eu falei para ele, tchê, água da chuva. Ele até ficou muito surpreso, porque isso acabou gerando uma outra ideia para ele. Coletar água da chuva para irrigação da horta, porque daí é aquela história que eu falei para vocês, e eu falei para ele, e eu falo para todo mundo.
A água da chuva diminui os alagamentos das nossas cidades, né? Aquela repetição de sempre, vai baixar custo. E as plantas adoram a água da chuva, porque a água da chuva ela tem muito sereno misturado com ela. Todas as noites se forma o sereno no telhado e de manhã, por menor que seja, por doses homeopáticas que seja, o sereno sim tem os nutrientes diferentes dos nutrientes da água da chuva. Porque a água de solo, quando se faz um poço e se tira uma água, nós achamos que é a mesma água, não é. Essa água que está lá no solo, ela passou pela terra para ir filtrando e os nutrientes foram ficando. Essa água lá embaixo, digamos assim, é só água. Não que a água seja só água. O segundo passo era esse. Estou ampliando demais. Terceiro passo, a questão do manejo dos animais da fazenda. Lá eles têm criação de porcos, eles têm criação de galinhas, mas é no método convencional. Eu fui ver o chiqueiro é um lugar horroroso. Desculpa estar falando. O dono da fazenda não vai se ofender comigo, porque eu falei para ele, ele disse realmente é horroroso. Aí ele me perguntou qual é a solução. Eu disse, coloca os porquinhos para pastarem no campo. Eles estavam dentro de uma peça, fechados. Eu disse, ninguém gosta de ficar fechado, os animais muito menos. Então ao invés de deixar os porcos todos lá dentro, num lugar imundo, onde todo dia alguém precisa lá limpar, e ninguém quer limpar chiqueiro, o gasto com o alimento desses suínos é enorme. Aí eles adoecem. Aí eles não pegam chuva, e aí eles pegam um pouco sol, se pegam sol. Então, com uma ação, nós vamos resolver várias questões da fazenda. E o mais irônico, o chiqueiro dos porcos ficava do lado da plantação, do lado de uma das áreas de plantação. Então ainda o sujeito lá tem que, além de limpar o chiqueiro, ele precisa recolher aquele adubo, colocar numa composteira, esperar por um tempo e aí levar para a plantação esse adubo orgânico dos porcos. A sugestão, e vai ser tomada essa providência imediatamente, são, eu não me lembro quantas agora, vamos chutar 10 cocheirinhas de porquinhos. As 10 cocheiras vão ter uma saída para o lado de cá, que já existe, e uma saída pelos fundos, onde vão ser colocados através de bretes, de cerca, de madeira, ou fio de choque, seja qual for a escolha deles, e esses animais vão passar metade do dia na lavoura. Vocês já viram um porco solto? É um dos bichos mais felizes que eu já vi no mundo. Ainda mais tem um banhado ainda, né? Porco solto no banhado dá gosto de ver o bicho fuçando da terra. O que esses animais vão fazer? Além deles estarem felizes, eles vão estar se alimentando. Porque eles comem o capim, eles comem a grama, eles comem raízes e eles comem tudo que eles encontram na estrada. Eles vão revirar essa terra. Revirando essa terra, eles vão estar capinando essa terra. E já vão estar adubando ela ao mesmo tempo. Então se baixa custos de manutenção da horta e de manutenção do chiqueiro. Nós chamamos isso de dupla funcionalidade. Então os animais estando lá na lavoura por meio turno e depois eles voltam sozinhos para dentro da casinha deles, porque os animais são bons, eles voltam para a casa deles para dormir. Se algum quiser dormir lá no campo também, lá na horta, azar é dele, né? Mas eles vão retornar para suas bainhas, fecha de noite para não ter perigo de ataque de cachorro, seja lá o que for. Mas a questão é, em uma ação, vou insistir nisso, em uma ação nós resolvemos duas coisas. Nós tiramos aquela situação terrível que os animais se encontravam e eles foram então resolver um outro problema. Então vai diminuir a sujeira no chiqueiro, o adubo já vai estar direto na horta, vai diminuir o custo de alimento dos suínos, dos porcos. Vai aumentar a alimentação natural deles, eles vão ficar menos doentes, porque eles vão estar pegando sol, e eles vão estar pegando chuva, e eles vão estar pegando vento. As galinhas a mesma coisa. O último passo, aí vem o mais importante. Que eu falei em 4 passos, são vários passos, mas eu tenho mais poucos minutos para falar, só para pontuar essas 4 questões. A última questão é, eles precisam fazer uma agroindústria já desde agora, e uma cooperativa desde agora. Porque senão vai cair na mão do atravessador. Eu disse para ele, tchê, se tu fizer uma produção aqui, por mais legal que ela seja, seguindo os padrões e tudo mais, vai chegar um sujeito aqui e vai dizer, ah, eu compro toda a tua produção, eu venho buscar toda semana, só que eu te pago isso aqui, ó, né? Por anos, o terror dos agricultores foi o atravessador. Por outro lado, foi uma solução que eles encontravam, porque o produtor rural não gosta de ir na cidade vender o seu produto, ele se sente mal, porque ele chega lá, ele tá sujo, ele tá com a barba por fazer, aquela coisa toda, o carro dele tá sujo de terra vermelha, de pó, de areia, de seja lá o que for. Então não existe essa venda. Então o atravessador por muito tempo foi uma solução, mas ele prejudicou demais os agricultores. E os agricultores têm pavor disso.
Então o Despertir faz logo uma agroindústria para beneficiar o teu produto, porque vocês podem pegar tomate, por exemplo, quando chega no final e não conseguiu entregar ele, antes dele passar do ponto, leva para um triturador, faz um extrato de tomate orgânico, faz polpa de tomate, das frutas que vocês vão coletar aqui, se faz chimia, as chimias de goiaba. Então a agroindústria, igual a que está sendo feita em Novo Hamburgo, igual a que nós sugerimos no nosso projeto aquele, que vai começar a entrar em vigência em Novo Hamburgo ano que vem, eu sugeri para essa fazenda, faça uma cooperativa e uma agroindústria, porque vocês vão estar cooperativados e o cooperativismo tem a força. E não vai deixar o atravessador vir ali incomodar vocês, porque tendo essa cooperativa e tendo um certificado, vocês podem daí participar da feirinha do produtor sábado, vocês podem se cadastrar então na prefeitura para merenda escolar, vocês podem fazer daqui a pouco um ponto de venda na beira da rodovia onde está a fazenda, dizendo para as pessoas que passam lá produtos orgânicos e tudo mais. Então em poucas ações nós diferenciamos, né, uma fazenda e criamos emprego na cidade. Quando essa fazenda estiver funcionando, e isso é para logo, já é para ontem, essa semana agora eu tenho uma reunião de novo lá, eu quero ver com eles se eu consigo fazer. Eles não querem divulgar, é lógico, né? As pessoas não querem divulgar os lugares, às vezes, eu compreendo. Mas eu vou ficar muito feliz em participar da geração de 20 empregos daqui a alguns dias. Então, segue o baile. Uma semana abençoada a todos nós.